extremidade norte do país, a ponte que corta o Tua, em Mirandela, coloca-nos diante do Santuário de Nossa Senhora do Amparo. Este lugar de devoção está convicto de que peregrinos e turistas hão de regressar novamente e, nessa altura, o espaço estará renovado e com uma proposta estética ainda mais forte. Todas estas obras de recuperação estavam a ser muito necessárias. Escolheu-se uma altura boa para tratar da saúde do edifício do santuário. Neste tempo de pandemia, e podemos dizer quase que foi a pandemia que trouxe este benefício para a Senhora do Amparo também. Não havendo festa o ano passado, em concordância com a Câmara, decidiu a Câmara dar-nos o subsídio que daria para a festa, dar para a recompostura da Senhora do Amparo. Foi uma solução muito boa e caiu muito bem em toda a gente este ato em si. Os apoios para a festa converteram-se em restauro e reabilitação. Foguetes e iluminações que se transformaram em pintura, limpeza e reforço estrutural. Valorização daquilo que é identidade e memória de uma comunidade. A Câmara Municipal tem investido no património religioso por questões relacionadas com a devoção das próprias pessoas e também porque consideramos fundamental a recuperação, o restauro da arte sacra e também de altares e retábulos com significado histórico e patrimonial. E também não podemos esquecer nunca que a Nossa Senhora do Amparo, cujo santuário teve uma intervenção de qualificação mais ou menos recente, tinha aqui a capela que tinha um retábulo com deficiências estruturais graves, segundo o diagnóstico que foi feito pela Diocese Bragança-Miranda do Centro do Restauro e, portanto, decidimos avançar com um procedimento de contratação pública para que fossem efetuados os trabalhos. Em finais de maio, espera-se que as celebrações regressem a este espaço com o seu retábulo já recuperado. Estamos a recuperar a pintura, toda a parte do retábulo, e estamos a recuperar também a parte de sustentação do próprio retábulo. Está muito danificada, muito apodrecida, e está, portanto, a ser estes os dois aspectos. O trabalho está a ser levado a cabo pelo Centro de Conservação e Restauro da Diocese de Bragança-Miranda, uma unidade de recuperação do património nascida por iniciativa da Igreja Diocesana e dotada de uma elevada competência técnica que a torna referência no âmbito da recuperação do património artístico e religioso. Em 2020 foram chamados para um diagnóstico às condições do património artístico do santuário. O que foi detectado foi alguns problemas não estruturais em termos físicos, porque o altar está estável, mas a nível da madeira de suporte, ela encontrava-se com uma ação biológica, um ataque dos insetos xilófagos, bastante avançado, em que agora na intervenção, que já substituímos algumas madeiras, já foram desinfestadas e também consolidadas, e as que não estavam em condições, substituídas. Um trabalho que esta estrutura de Diocese de Bragança-Miranda procura estender a todas as comunidades onde o património carece de cuidados especiais. Nós tentamos sempre fazer essa sensibilização. Aliás, temos feito algumas ações de formação de conservação preventiva, que é a parte que vem posteriormente às intervenções e antes, para evitar a degradação das obras. E fazemos isso principalmente sempre que nos é pedido e principalmente quando terminamos uma intervenção, nesse sentido mesmo, de sensibilizar as pessoas para a preservação do património. Já lá vão 6 anos de atividade e já se contam em mais de 200 as intervenções que este Centro de Conservação e Restauro concretizou no perímetro geográfico da Diocese. Renasce assim este santuário, ancorado na devoção da Senhora do Amparo e do Senhor dos Aflitos. A história da Senhora do Amparo anda ligada com a história desta ponte que vemos ali à nossa frente, a Ponte Velha. Isto já de 1700 e qualquer coisa, nos princípios de 1700. Havia 2 nichos no meio da ponte.
E o título Senhor do Amparo não era sem mais nem menos. É que Nossa Senhora era o amparo de todos aqueles que atravessassem aquela ponte. Os que atravessassem aquela ponte tinham ali a padroeira, que era Nossa Senhora do Amparo, para os proteger na passagem. O rio era muitas vezes muito caudaloso e era difícil atravessar aquela ponte, e então ela estava como amparo. De um lado Nossa Senhora do Amparo, do outro lado o Senhor dos Aflitos. Esses nichos que foram os primitivos santuários, digamos assim, da Senhora do Amparo, desapareceram, portanto, e foram construídos aqueles que se encontram também ao lado, feitos já de outros moldes, porque os primitivos eram em granito. Aflitos a necessitar de amparo, também na pandemia. É muito concreta esta direção a Nossa Senhora do Amparo e ao Senhor dos Aflitos também, porque estamos num barco muito terno e muito fácil de afundar, não é? Que é uma época muito difícil para a história, mesmo da Igreja. A Igreja sofreu e quantas vezes temos pedido à Nossa Senhora do Amparo que nos alivie. E aqui para Mirandela tem sido um ex-libris realmente o Santuário do Senhor do Amparo nestas orações na pandemia. É assim que o restauro e a conservação restituem aos nossos dias a herança de uma devoção à Senhora do Amparo e ao Senhor dos Aflitos, num esforço articulado entre edilidade e Igreja, duas instituições que concretizam tudo isto em gestos que a devoção inspira, mas que ganham forma também no auxílio às fragilidades do atual momento. A Igreja está presente no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas, é fundamental também nesta fase pandémica que vivemos, têm sido fundamentais na resposta social, na resposta de acompanhamento a todos aqueles que mais precisam e obviamente tem um papel muito importante em tudo aquilo que em comunidade conseguimos dar respostas rápidas, imediatas, e tem sido fundamental a participação da Igreja, dos senhores párocos, em tudo o que são, para além das celebrações religiosas, todo o contacto direto e próximo que tem tido com os paroquianos. Vale a pena atravessar o Tua e subir à Senhora do Amparo para sentir o património renovado, não apenas pelas tintas ou pela competência técnica, mas também pelo encontro entre os agentes da sociedade civil.